A paz de Deus, amados irmãos, continuando agora com a leitura bíblica em Êxodo 13, diz assim: Os primogênitos são santificados a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vos saís, e acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão, e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Porquanto, com mão forte, o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres os machos serão do Senhor. Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta resgatará com cordeiro. E se não resgatares, cortar-lhes-á a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatará. Então ali Deus, deixou uma lei como um estatuto para eles lembrarem de quando Deus tirou eles lá do Egito, que todo o primogênito deveria ser sacrificado ao Senhor, Todo primogênito seria do Senhor, mas o primogênito lá da jumenta e o primogênito dos homens seriam resgatados. O que é isso, resgatar, No lugar do primogênito lá da jumenta, eles matariam um cordeiro no lugar desse primogênito. E no lugar do primogênito dos homens, também eles deveriam sacrificar um cordeiro no lugar do primogênito. Isso para eles se lembrarem, Para que eles se lembrassem lá que Deus havia matado, todos os primogênitos lá do povo do faraó, do povo do Egito, para livrar eles lá com mão forte. Então era como uma lembrança. Aí quando eles faziam isso, os filhos deles iam lá perguntar para eles, por que isso? E aí eles iam contar para os filhos: Deus livrou a gente com mão forte lá do Egito e Deus matou todos os primogênitos lá. Então isso servia como uma lembrança, um estatuto perpétuo ali para eles cumprirem, até a vinda de Jesus Cristo, Depois já não fazem mais, mas até a vinda de Jesus Cristo eles matavam lá todo o primogênito, Assim como Jesus Cristo é o primogênito de Deus e morreu por nós. Então aqui fazia isso como uma lembrança, para lembrar lá como Deus tirou eles lá do Egito. Continuando. Porém, tudo que abrir a madre, isso eu já falei. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão, porque sucedeu que endureceu-se Faraó, para não nos deixar ir,
o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo o que abre a madre. Porém, a todo o primogênito dos meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Então, isso era lá por sinal, né? Por lembrança, para eles estarem sempre lá contando para os filhos dele como Deus os livrou lá da terra do Egito, né? E assim sacrificava os primogênitos, porque Deus havia matado os primogênitos lá do povo do Egito. Então era sacrificar todo o primogênito. Mas o povo de Israel não sacrificava os filhos, né? Como o povo pagão lá, o povo, né, satânico lá da época, sacrificavam, né, os filhos lá para os deuses deles. Então o povo de Israel não fazia isso. Eles resgatavam o filho deles, sacrificando um cordeiro no lugar. Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Então Deus não quis passar eles ali pelo povo dos filisteus, porque ia haver guerra e podia ser que o povo lá se arrependesse e voltasse para trás, voltasse para o Egito. Então Deus fez eles contornar lá os filisteus, não passar no meio deles. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados, e tomou Moisés os ossos de José contigo, porque havia este estreitamento ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, farei subir daqui os meus ossos convosco. Então, lá, José, né? José, quando ele morreu, ele falou, né, que Deus ia tirar o povo de lá do Egito e que era para levar os ossos dele com eles, né? Então, Moisés pegou os ossos de José e trouxe com ele. Assim, partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvens, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvens de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então Deus colocou lá uma nuvem para guiar eles de dia e uma coluna de fogo para guiar eles à noite, lá para que eles soubessem que caminho eles tinham que seguir. Continuando, agora em Êxodo 14, Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, em Migdol, e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encercou. O deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitões sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó.
de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefron. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Então o povo ali temeu muito, né? E começa ali a murmurar, né? Começa a falar: por que não deixou a gente lá no Egito, né? Lá já tinha sepulcro pra gente morrer, a gente não precisava vir até aqui para morrer, né? Isso que ele estava querendo dizer, né? Só que o povo não teve fé no Senhor, né? Eles viram todas as maravilhas lá que o Senhor fez e eles ainda estavam assim, né? Sem crer no Senhor, né? Então, eles vão ver as maravilhas do Senhor, mais maravilhas, né? Deus já tinha feito muitas maravilhas lá, mas o medo fez eles murmurar, que é desagradável ao Senhor, né? A gente não deve murmurar, mesmo com medo. A gente deve confiar em Deus e ficar firme. Mas eles ali começaram a murmurar, mas mesmo assim, Deus era com eles, né? Porque Deus é misericordioso. Deus estava lá com eles e Deus ia mostrar para eles, né? O poder de Deus, né? Que ninguém pode cercar o povo de Deus, que Deus é com o teu povo e que Deus é mão forte, que Deus peleja por nós, né? Então, eles se queixaram lá a Moisés, né? Continuando: pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Então Moisés falou para eles lá, né? Fiquem quietos e veja lá o que Deus vai fazer por vocês, né? Por nós. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Continuando, a passagem pelo Mar Vermelho. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, dizendo aos filhos de Israel, dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para entrarem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalos. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então, olha como Deus, ele é maravilhoso, né? Então havia um anjo do Senhor ali com o povo de Israel, como há anjos do Senhor com a gente, né? Sempre nos cuidando. E ali o anjo estava na frente, né? Com a nuvem. E o anjo se retirou da frente do povo de Israel e ficou atrás deles, entre o povo de Israel e o povo do Egito, dos egípcios lá, né? E a nuvem também ficou lá, saiu da frente e ficou atrás. Então a nuvem clareava o caminho do povo de Israel, para o povo de Israel andar corretamente lá no meio do mar, né, até sair, e servia de escuridade para o povo do Egito. Então o povo do Egito não conseguia ver direito e eles não conseguiam chegar ao povo de Israel. Então eles estavam muito próximo ali do povo de Israel, mas Deus não permitiu que eles tocassem no povo de Israel. Então o anjo ficava lá no meio deles, né, entre um povo e outro, e a nuvem também, né, ali entre um povo e outro, de maneira que o povo do Egito não encostava no povo de Israel, não conseguia alcançar.
Eles estavam perto, mas eles estavam perdidos. Eles não conseguiam ver o povo de Israel. Então, eles não conseguiam alcançar o povo de Israel, né? E Deus é maravilhoso. Assim Ele faz com nós, né? O inimigo não pode nos tocar. Ele não permite. Sempre tem um anjo nos protegendo. E aconteça o que acontecer, a gente não pode ser tocado. A gente é o povo escolhido do Senhor, então o inimigo não pode nos tocar. E ali Deus fez essa maravilha, né? Que maravilhoso que é o nosso Deus. Ele colocou lá, né? Fez confusão lá no povo do Egito e eles não puderam tocar o povo de Israel. Continuando. Então Moisés estendeu a tua vara sobre o mar. Tá, isso, tá. Aqui mesmo. Então Moisés estendeu a sua vara sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por... Não, acho que faltou ler alguma parte. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou que ia diante deles e foi atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não se chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultuosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então o Senhor lá pelejou por Israel, pelejou contra os egípcios, né? Tirando as rodas, fazendo alvoroço, né? Através de um vento ali oriental, Deus fez alvoroço lá entre o povo dos egípcios, e aí os carros deles ficaram sem roda, e eles iam com dificuldade, mesmo assim tá vindo atrás do povo, né? Alguns lá temeram, né? Queriam voltar para trás, mas não voltaram, né? Não desistiram. E aí continuam lá as maravilhas do Senhor, né? Os egípcios perecem no mar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou, e a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas cobriram os carros e os cavaleiros de todos os exércitos de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco. As águas foram-lhes como um muro, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés teu servo. Então ali, né? Deus faz mais essa maravilha lá no meio do povo de Israel. E ali eles sentiram o temor de Deus, né? Eles viram lá o quanto Deus ele é poderoso, né? A ponto de abrir o mar, de movimentar o vento, né? Deus manda em tudo, né? Ele criou tudo, ele manda em tudo. Então, o povo ali viu quanto poderoso é o Senhor e temeram. E também, né, creram lá em Moisés, que era o servo de Deus, né? Viram lá que Moisés realmente lá servia a Deus e creram nele, né? E aí Moisés faz um cântico ao Senhor, aqui em Êxodo 15. Olha que lindo esse cântico, né, que Moisés fez ao Senhor. Diz assim:
Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, porque por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derribaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como um retolho. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo, que salvaste com a tua força, e levantaste a habitação da tua santidade. Os povos ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-ão uma dor dos habitantes da Palestina. Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos dos moabitas apoderar-se-ão um temor, derretear-se-ão todos os habitantes de Canaã, espanto e pavor cairá sobre eles. Pela grandeza do teu braço emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Ai, que linda a canção, né? De Moisés. Eles estavam com o coração cheio de alegria e cheio de louvor, né? Cheio de amor ali por Deus, e ele fez esse cântico assim, engrandecendo o nosso Senhor, né? Um cântico maravilhoso. E também lá as mulheres cantaram e dançaram, né? Aqui continuando, a dança de Miriam e das mulheres. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Então lá as mulheres também se alegraram muito e cantaram para o Senhor, glorificaram o nome dele, né? Então, eles não se esqueceram lá de glorificar o Senhor, de engrandecer o Senhor, de cantar louvores ao Senhor, engrandecendo Ele pelas maravilhas que Ele fez, né? E assim é agradável ao Senhor, né? Que as pessoas agradeçam ao Senhor, seja sempre grato pelas maravilhas que Deus nos faz. Depois fez Moisés partir
os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. As águas amargas se tornam doces. Então chegaram a Mará, mas não puderam beber as águas de Mará, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mará. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornou doce. Ali lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se houveres atento à voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor, que te sara. Então vieram a Elim, e habitaram ali 12 E havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Então, ali o povo encontra, né, uma água ali amarga, né, não tinha como beber, e Deus fala para Moisés lá jogar um lenho lá, sei lá, alguma coisa que ele encontrou lá, jogar na água, para a água ficar doce. E ele jogou e a água ficou doce. E olha Deus falando com o povo, né? Ó, Deus, né, ele é maravilhoso, ele nos ajuda, mas olha a ordenança que Deus dá. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus. Então, ó, quem que Deus ama, né? Quem que Deus cuida? Aqueles que ouvem a voz dele atentamente, ouve e pratica, né? Não é qualquer pessoa que vai estar entrando lá no céu de qualquer jeito, né? Então, a gente deve ouvir a voz de Deus e obedecer, né? Ó, se ouvires atento à voz do Senhor, se obrares o que é reto diante de seus olhos. Então, a gente tem que andar em retidão, né? Retidão, honestidade, né? Ser pessoas íntegras, né? Pessoas retas, pessoas honestas. Isso é agradável aos olhos do Senhor. E inclinar os ouvidos ao mandamento de Deus e guardar todos os seus estatutos. Então, a gente deve guardar a lei de Deus no nosso coração e praticar essa lei, né? Guardar no coração, né? O coração é aqui, na mente, né? Esse é o nosso coração. Então, a gente deve guardar a lei de Deus e praticar, andar em justiça. E assim o Senhor sempre estará conosco, né? Quando a gente anda ali em agrado a Ele. Então, ali, né? O povo encontrou lá, né? 12 fontes de águas e 70 palmeiras e habitaram ali, né? Num lugar tranquilo. Então, Deus está sempre cuidando, preparando o que eles precisam, mas Deus falou, né? Se guardarem os meus estatutos, aí eu não colocarei em vocês as enfermidades que ele lançou lá no Egito, né? Porque ele é o Deus que sara. Então, aquele que serve o Senhor, Deus cuida, né? Deus cuida da nossa saúde, cuida da nossa situação financeira. Tudo que a gente precisa, Deus está conosco, nos cuidando. Então, isso se a gente andar em obediência com ele, tá? Então é isso, irmãos, terminamos hoje aqui, no próximo vídeo a gente continua, e é isso, continuem servindo a Deus, orando, jejuando e lendo a Bíblia, né? Não deixe de buscar o Senhor, porque buscar o Senhor é uma constância, a gente não pode parar, né? Quando para, o inimigo vem e nos engana, a gente fica fraco, e o inimigo, ele quer derrubar principalmente o povo de Deus, então fiquem firmes, não dê espaço, não dê brecha para o inimigo, tá? Tenham um bom dia e até mais.